Muito bem. Galera, o que eu vou trazer para vocês hoje? Lá dentro do Enneagrama Pro tem um módulo que é Enneagrama com PNL. Então, essa aula ela é complementar a esse módulo que tem lá. Eu vou trazer muitos fundamentos de PNL para vocês entenderem a raiz dos nossos comportamentos, sobre uma visão mais ampla, trazendo essa outra linha de estudo, que é a programação neurolinguística, associando a programação neurolinguística ao Enneagrama. De que forma? Para que a gente consiga ter mais recursos, mais ferramentas para lidar com aquelas coisas que a gente tem dificuldade de lidar, que a gente chama de problemas, né? Que a gente costuma chamar de problemas, as situações, as dificuldades, os desafios que a gente tem. E muitas vezes a gente encara os problemas como algo ruim. Quem é que acha que o problema é ruim? Né? Vocês acham que o problema é ruim? Eu acho que o problema é uma benção. É uma benção, né? Como diz o povo lá de Goiás, é uma benção, né, Fabiola? Aí, como que funciona? É ruim se a gente não sabe lidar com eles e se a gente não aprende o que precisa aprender. Porque quando a gente aprende o que precisa aprender com os nossos problemas, eles se tornam lições e não problemas. E a gente se fortalece e aprende a lidar com eles. E por que a gente não consegue lidar com os nossos problemas? Porque a gente não tem recurso, a gente não tem ferramenta. Às vezes a gente até tem, mas não utiliza, não coloca em prática, né? E isso é muito comum, porque a gente vai estudando, e a gente vai se apaixonando pelo negócio, porque é apaixonante. Então, falando de Enneagrama propriamente dito, é apaixonante. Quem entra no universo do Enneagrama não consegue mais parar, e quando vê, está lá estudando de novo, estudando mais coisa. Só que aí a gente fica com um negócio que chama obesidade mental. A gente fica com todo o conhecimento na cachola e não usa. É como se a gente tivesse que ir lá procurar, né? Então, quando a gente começa a usar, começa a praticar, utilizar mesmo os recursos que a gente tem, eles vão se consolidando em nós. Vai se consolidando, tá? É a mesma coisa, por exemplo, você vai fazer um bolo a primeira vez, você tem que ir lá ficar olhando a receita toda hora, medindo lá tudo com os copinhos, as colherzinhas, mas depois que você faz 2, 3 vezes, você já faz de olho, você nem pega medidor mais. É a mesma coisa, autoconhecimento, recursos, ferramentas, tudo isso é a mesma coisa, tá? Então, gente, deixa eu abrir aqui a tela para compartilhar com vocês. Só um minutinho. Ela tá falando alguma coisa? Não, tô compartilhando a tela só. Bora lá, deixa eu pôr isso aqui para riba. Como é que liga? Apertando. Vou abrir vocês aqui para eu poder enxergá-los. Será que carregou e eu não carreguei? Diana, seja bem-vinda. Você chegou, eu já tinha falado oi para todo mundo. Seja muito bem-vinda, tá? Então, bora lá, gente. O que a gente vai ver nesse encontro de hoje? A gente vai falar sobre o que está por trás dos nossos comportamentos, mas não somente sobre a ótica do Enneagrama, porque praticamente todo mundo que está aqui já me ouviu falando sobre os comportamentos, sobre a ótica do Enneagrama, que é a psique dos tipos do Enneagrama, tal. Não. Nós vamos trazer uma nova ótica, uma ótica diferente para a programação neurolinguística, de uma forma muito mais profunda. A gente vai na raiz do nosso comportamento agora, tá? A gente vai conversar sobre as dinâmicas ocultas que estão nos relacionamentos pessoais. A gente vai falar sobre o ponto de equilíbrio de uma comunicação eficaz, e esse ponto de equilíbrio é utilizando os nossos centros de inteligência, tá? Que é aquela primeira coisinha que a gente estuda lá no comecinho de quem está começando a estudar Enneagrama. Qual é a primeira coisa que estuda depois que a gente fala das leis universais? A gente começa pelos centros de inteligência, né? E aí a gente estuda isso e deixa isso lá, né? É mais ou menos assim. Porque aí a gente começa a falar de tipo, começa a falar de psique, começa a falar de flecha, de alto, de nível de consciência e de tudo mais não sei o quê.
E a gente pega os nossos centros de inteligência e deixa eles esquecidos, lá no comecinho de quando a gente começou a estudar. E esse recurso que nós temos, chamado centro de inteligência, é muito poderoso, é muito poderoso. E eu gosto de sempre trazê-los à tona novamente, reativá-los dentro de vocês, reviver essa etapa do estudo para que vocês coloquem isso daí em prática. E no final eu vou falar como vocês vão se tornar especialistas em pessoas, tá bom? Então, gente, vamos começar. Deixa eu ver o que eu coloquei aqui. Ixi, já deu o tilt no compartilhamento da tela. Deixa eu abrir de novo. Aproveitar e ver. Tem mais áudio aberto, tá? Tem áudio aberto, né? Quem tiver com áudio aberto, gente, por favor, fecha. Abre, pode abrir para fazer pergunta, tá bom? Pode ficar tranquilo com relação a isso, tá? Mas se não for fazer pergunta, aí fecha, tá bom? Não tem problema me interromper para fazer pergunta. Pode interromper, tá? Eu vou compartilhar de novo porque deu aquele errinho. Estão ouvindo? Estão vindo aí? Então, beleza. Então, gente, quem aqui não me conhece? Vamos lá. Quem aqui é a primeira vez que está me vendo falar? Ou então já me viu em algumas redes sociais, mas não sabe um pouquinho da minha história. Jucirene, você já viu aula minha, querida? Eu não estou te ouvindo, liga o áudio. Oi. Tá me ouvindo? Eu agora estou. Eu já, numa aula como essa, assim, pelo Zoom, mas eu já assisti bastante vídeo seu e já participei de outros lives também que você fez. Ah, das maratonas, as coisas que eu... Isso. Ah, muito legal. Seja muito bem-vinda, tá? Obrigada. Adriana, e você? Eu estou indo nos rostinhos novinhos que eu estou vendo aqui, ó. Já vi alguns vídeos seus. Que legal, bom demais. Então, ó, vou falar rapidinho, também porque vai ficar gravado e depois eu vou distribuir isso. Meu nome é Cecília Correia, tá, gente? Mas, na verdade, meu nome é Maria Cecília Duarte Correia de Carvalho, amém, né? Que é uma oração também o meu nome. Mas eu utilizo profissionalmente Cecília Correia. Eu tenho 45 anos de idade, sou empresária, dona da Escola Brasileira de Enneagrama. Eu sou treinadora, palestrante, mãe, tenho 2 filhos, um de 16 e uma de 3 anos, tá? Sou mentora, faço mentoria de transição de carreira, que eu, na verdade, gosto de chamar de reinvenção profissional, ao invés de transição de carreira. Eu posso dizer que eu sou uma pessoa realizada e feliz com o que faço hoje, só que nem sempre foi assim, gente. Eu sou engenheira agrônoma da minha primeira formação. A minha primeira formação foi em engenharia agronômica pela USP. Atuei por 17 anos como engenheira agrônoma. Pisei com a botina na terra, andei de caminhonete no meio da roça. Fabiola, que está aqui, é testemunha disso, né, Fabiola? Essa daí me conhece há muito tempo. Inclusive, trabalhamos juntas inclusive na empresa onde a Fabiola é testemunha ocular, auricular, tudo que é lar da minha história com o Enneagrama. Porque lembra que eu conto para vocês que eu aprendi Enneagrama dentro de uma das empresas que eu trabalhei, e que eu atuei profissionalmente, né, com o Enneagrama, pus a mão na massa, errei, acertei, tudo. Então, muita coisa do que hoje eu ensino lá no Enneagrama Pro foi dessa minha experiência. E Fabiola trabalhava comigo nessa empresa, então ela vivenciou isso daí tudo, inclusive ela era da minha equipe, tá? Lá. Então, até que eu escolhi, né, fazer uma coisa que tivesse mais sentido para mim, que me alimentasse minha alma, e foi quando eu comecei a adentrar nesse universo do autoconhecimento, porque eu queria saber o que fazia sentido para mim. O Enneagrama foi a minha primeira experiência de autoconhecimento, e depois vieram outras coisas, como coach, PNL, hipnose, Theta Healing e outras coisas mais. Eu já tenho 2 pós-graduação, psicologia, então, assim, depois a gente vai aprofundando. E aí já são mais 10 anos de estudo, né? Da gente colocando em prática, aplicando mesmo. Quem me conhece, quem assiste minhas aulas, sabe que o que eu mais falo nas aulas é: e na prática, como que isso funciona? E na prática, como que isso funciona? Porque se tem uma pessoa que gosta de colocar
O que aprende em prática, essa pessoa sou eu. Então, já faz aí 10 anos que eu estou nesse universo, acabei descobrindo que eu não era de exatas, eu era de humanas, então eu realmente estava na profissão errada, totalmente errada. E o Enneagrama se tornou a minha principal vertente. É o que eu, assim, toda a base do meu trabalho é o Enneagrama, ok? Então, eu vou falar agora um pouquinho da escola. A gente tem hoje na escola quais cursos, gente? E é bom eu vou falar isso aqui, porque tem meus alunos já de algum tempo, que eu já vou contar algumas novidades para vocês, tá? Então, a gente tem as nossas formações. Então, o Enneagrama Pro faz parte da formação. A gente tem o Practitioner, o Master o Master em Enneagrama, a iniciação na Mandala. As pessoas me perguntam muito, Cecília, o que é essa iniciação na Mandala? É hoje o meu único curso presencial, tá, gente? Minhas formações agora elas são todas online. Então, quem quiser fazer formação completa em Enneagrama, para se tornar um instrutor de Enneagrama, para fazer o que eu faço, é o Practitioner e o Master, tá? E aí, depois, eu tenho esse curso presencial, que é a iniciação, que inclusive esse ano eu não sei se vai ter turma por causa do Covid, e depois que eu peguei Covid, né, Ângela? A gente fica bem mais receosa. Então, eu só vou fazer curso presencial quando o negócio estiver mais controlado, mais seguro. Então, possivelmente, a iniciação da mandala vai ser só no ano que vem. Mas o que é a iniciação da mandala? Dentro do estudo do Enneagrama, a gente tem o Enneagrama das personalidades, que é o que nós, assim, mais aplicamos, mais aprofundamos, mas a gente tem o Enneagrama de processos, que é o Enneagrama de Gurdjieff, que a gente costuma falar. Porque Gurdjieff, quando trouxe o Enneagrama para o Ocidente, não existia o Enneagrama das personalidades. O Enneagrama das personalidades só veio existir a partir de Chas e Naranjo. Antes disso, não existia. Então, Gurdjieff usava o Enneagrama como uma ferramenta de elevação de consciência, como uma ferramenta de curas emocionais, como uma ferramenta de investigação de traumas, investigação de medos, e tudo isso como se não existia os traços de personalidade? Através dos processos, através dos movimentos energéticos entre os raios e os pontos de energia da mandala do Enneagrama. E hoje a gente utiliza esse conhecimento todo de Gurdjieff, porque ele não se perdeu, fazendo dinâmicas, eu costumo chamar de operando a mandala. Então, a gente tem dinâmicas práticas e vivenciais que nós fazemos dentro da mandala do Enneagrama. Cecília, como assim dentro? Eu tenho um tapete de 2 metros por 2 metros com o desenho da mandala que é colocado no chão. Então, o círculo do Enneagrama colocado no chão, ele forma ali um campo de energia. E dentro desse campo de energia, nos movimentos da hexade e da tríade, que está ali das figuras geométricas que compõem a mandala do Enneagrama, eu vou mostrar aqui para quem conhece, a gente vai falar mais sobre isso. A gente opera, a gente faz dinâmica, a gente faz movimentos dentro dessa mandala, andando em cima dela realmente, tá bom? Para a gente poder sentir no nosso corpo físico, no nosso corpo emocional e no nosso corpo mental, a gente sentir toda essa transição de energia. Então, assim, realmente é uma experiência muito engrandecedora, muito gostosa. Tenho alunos aqui que eu acho que já participaram, não sei, acho que aqui quem já fez é Solange só que já fez. Então, é muito gostoso fazer aprender a operar mandala. E para que serve, Cecília? Para trabalhos terapêuticos. Então, quem quer chegar no nível de usar Enneagrama terapeuticamente para curar realmente dores emocionais das pessoas, o último estágio é a iniciação da mandala. Ok? Querubina, minha lindona, seja muito bem-vinda. Adoro isso. Seja muito bem-vinda. Além desses cursos de formação, eu tenho o mapa das personalidades, que é um curso básico, mas que traz todo o suporte, tudo que precisa para a pessoa já conseguir identificar seu tipo. Inclusive, eu acho que foi acho que foi esse que você participou, de Sirene, ou não, porque foi uma das maratonas que eu fiz. O caminho de desenvolvimento do Enneagrama, que já é um pouco mais avançado, e o Talent. O Talent, gente, é um produto que está saindo do forno aí. Quem trabalha com recursos humanos
quem trabalha com recrutamento e seleção, quem trabalha com descrição de cargos e salários, programa de desenvolvimento individual, PDI dentro das empresas, fluxograma de processos. Então, quem trabalha nessa área, esse talent é para você, porque ele vai trazer, é um curso extremamente ferramental. Então, não é um curso onde eu fico falando muito de conceitos, tá? Ele é extremamente ferramental e ele traz para as pessoas que fizerem ele todo o embasamento para utilizar o Enneagrama como ferramenta de análise para todos esses processos internos da empresa. A notícia boa é que esse talent está dentro do PRO, então todos os alunos do PRO vão ter acesso a todas essas aulas, tá bom? Eu falo para vocês, né? Meus alunos do PRO, tenho capricho com vocês, que é fora do normal, né? Gente, para que a gente estuda Enneagrama, né? O Enneagrama, ele é um caminho. Essa frase é aquelas frases que a gente faz Ctrl+C, Ctrl+V, querendo explicar o que é Enneagrama, né? Então, falando bonitinho, é uma base de um sistema que apresenta 9 tipos de personalidade, seus respectivos padrões de comportamentos, motivações conscientes, emocionais, etc. Então, assim, isso aqui a gente pega o Enneagrama e coloca ele dentro da caixa do sapato e define o que é Enneagrama, né? Então, uma frase como essa daqui é muito pequena, muito pequena para definir o que é o Enneagrama. Por isso que eu falar que o Enneagrama... Deixa eu só... Gente, eu estou com problema no compartilhamento da tela. Deixa eu experimentar aqui de novo. Eu compartilho o tela. Eu costumo falar, e essa é a definição que eu mais gosto do Enneagrama, que é um caminho de autoconhecimento para o desenvolvimento pessoal. Mas como assim, Cecília? É isso. Enneagrama é isso. Ah, mas isso abrange muitas coisas. Exato. Enneagrama é isso. Mas isso é isso. Enneagrama é exatamente isso. Você tentar ficar definindo muito o que é Enneagrama, você pega o Enneagrama e coloca ele dentro de uma caixa de sapato. Tá, gente? Então, a gente tem que ser... Do mesmo jeito que a gente expande consciência, a gente também tem que expandir as ideias, tá? Então, por que a gente estuda Enneagrama, gente? Para descobrir, entender, potencializar dons, talentos. Eu vou falar uma coisa para vocês. Se eu falar para vocês que antes de eu conhecer o Enneagrama, eu era tímida e não conseguia falar em público, vocês acreditam num negócio desse? Deixa eu falar um negócio desse? Eu não abria minha boca para falar. Eu era a pessoa mais tímida do planeta. Isabel, seja muito bem-vinda. Eu não falava nada. Eu não tinha... Nossa, se tinha reunião, tinha apresentação da empresa, eu tinha diarreia um dia antes de fazer uma apresentação na empresa. Por quê? É um talento. Inclusive, faz parte da minha missão a comunicação. Então, sabe quando dizem pra gente, o seu maior medo esconde o seu maior potencial? É real, eu vivi isso na pele, então eu posso falar, é real. O seu maior medo esconde o seu maior potencial. E o meu maior cagaço, não era nem medo, era um cagaço, era falar em público. E onde eu tô? Olha o que eu faço hoje. Só para vocês terem uma pequena noção de como que o Enneagrama transforma e liberta, tá? O que mais que ele faz? Ele aprende a gente a detectar, abandonar hábitos, as nossas reações que geram problemas de relacionamento. Então, nós hoje vamos falar muito disso, ok? E ele está travando de novo. Aí eu vou só terminar essa lâmina e vou parar de compartilhar e vou para o Flip, porque eu já fico estressada quando começo isso aqui. Eu falo que eu sou muito mais Flipchart do que PowerPoint. Ter maior segurança e controle emocional, a gente curar, ressignificar as nossas crenças limitantes, as nossas dores infantis, tudo isso que nos afeta até hoje, ter uma vida mais integrada, mais saudável, se tornar uma pessoa mais empática, mais resiliente, com mais temperância, então tudo isso. E estabelecer uma comunicação mais assertiva, que a gente vai falar disso hoje, e encontrar caminhos para desenvolver relacionamentos saudáveis. E Enneagrama das empresas, que eu estava aqui agora falando, que inclusive Fabiola trabalhou comigo na época em que eu conheci o Enneagrama, né? Então, caso vocês nunca tenham visto ou não saibam, tem grandes empresas que já utilizam o Enneagrama há muito tempo
Não só aqui eu trabalhei que fazia isso. Essa empresa que eu trabalhei não era uma empresa fora da curva, não. Existem muitas empresas que já utilizam o Enneagrama para obter mais entendimento das pessoas, para fazer análises mais assertivas dos seus colaboradores, ter mais desempenho, mais resultado, gerar um ambiente um clima organizacional mais humano, mais empático. Então, o Enneagrama é muito útil para isso. Ele tem, sim, uma aplicação prática de desenvolvimento profissional, é possível identificar problemas através dele e conseguir resolver os problemas com mais profundidade, principalmente respeito às pessoas. Então, o Enneagrama, ele nos traz isso dentro do ambiente corporativo sem perder aquela linguagem corporativa, né? Que a gente sabe que existe, aquela coisa, né, da linguagem corporativa. E ele permite desenvolver liderança. Então, assim, tanto o próprio líder olhar para ele e desenvolver as suas potencialidades e minimizar os seus pontos fracos, como ele também ter recursos para fazer isso com a equipe, e ter uma melhor gestão através, principalmente, de processos. Então, assim, às vezes a gente pensa, o Enneagrama não funciona dentro da empresa. Funciona, gente. As principais vantagens de usar o Enneagrama dentro da empresa é isso aqui, aprimorar a comunicação, desenvolver a autoliderança, fazer gestão de conflitos e dar feedbacks mais assertivos e melhorar tomadas de decisão. Inclusive, lá dentro do PRO tem um módulo que eu falo só de feedback com o Enneagrama, né? O feedback duplo sanduíche. Então, gente, essa é a mandala do Enneagrama. Antes de eu falar dela, eu vou para o flip chart. Aí eu volto nessa parte aqui. Vamos aqui. Gente, eu só vou afastar aqui a minha cadeira porque eu vou pôr o flip chart aqui, tá? Quero ter certeza. Então, agora a gente vai... Vocês estão enxergando? Espera um pouquinho. Tá enxergando? Deixa eu, então, colocar um negócio aqui. Só um minutinho, gente. Deixa eu só arrumar aqui para vocês enxergarem. Agora melhorou, hein? Melhorou? Melhorou. Ótimo. Eu ergui o computador. Gente, então agora a gente vai começar a falar sobre a raiz dos nossos comportamentos. O que tem por trás dos comportamentos, tá bom? Então, geralmente, quando a gente vai falar lá só sobre a ótica do Enneagrama, como que os comportamentos surgem, a gente costuma falar que os nossos padrões comportamentais, eles vêm a partir do medo que a gente sentiu lá na nossa infância, e a gente criou a capa protetora do ego, da personalidade, para se proteger desse medo, e isso acabou gerando os nossos padrões de comportamento, certo? Mas o buraco é mais embaixo, gente. O buraco é bem mais embaixo. E a gente vai entender isso daí, entender melhor isso daí utilizando a PNL, ok? Então, teve um dos criadores da PNL, o nome dele é Robert Judges. Robert Judges. Esse cara, ele desenvolveu essa teoria aqui, ó, dos níveis neurológicos. Então, vamos entender primeiro o que é essa teoria dele. O que é níveis neurológicos? São os níveis, é uma hierarquia de aprendizado que a gente tem, certo? É a forma que a gente assimila as coisas, ok? Então, a gente tem através dos nossos níveis neurológicos, a gente aprende e assimila as coisas. Então, ou seja, para que serve você entender níveis neurológicos? Porque se você quiser mudar algo em você, você tem que saber em que estágio de entendimento isso está. E é ali que você vai mudar? Não, é num nível acima. Albert Einstein já dizia, você não resolve um problema no mesmo nível de consciência do problema. Você precisa elevar a sua consciência, você precisa ir para um nível acima para você conseguir resolver esse problema. Porque se você se manter no mesmo nível de consciência desse problema,
você não consegue resolvê-lo. Então, os níveis neurológicos, eles nos dão um caminho, é uma ferramenta incrível para a gente conseguir resolver questões, conquistar objetivos, mudar comportamentos, mudar crenças limitantes, identificar nossa missão de vida. Então, são muitos aspectos que essa ferramenta nos ajuda a entender e, se a gente utilizar isso, a nos transformar, tá? E aí, de acordo com a teoria do Robert, o que ele falava? Ele falava o seguinte, são 1, 2, 3, 4, 5, 6 níveis neurológicos, ok? E ele, inclusive, desenhou nesse formatinho de pirâmide, os níveis neurológicos. O primeiro nível neurológico, que é esse que está aqui embaixo, ok? Esse daqui é o ambiente. O que ele quis dizer com isso? O ambiente que a gente vive, o ambiente que nós estamos, influencia positivamente ou negativamente na nossa assimilação das coisas, no nosso aprendizado, naquilo que se fixa em nós, em termos de conhecimento. Vamos lá. Se você está num ambiente que te propicia você ter mais recursos para aprender coisas, você vai aprender mais nesse ambiente comparado com outro ambiente que não te propicia isso. Então, vamos supor, você tem um ambiente que tem muitos livros, que tem internet disponível para você fazer pesquisa, e você está comparado com um outro ambiente onde não tem nada. Então, os ambientes que nós vivemos interferem na nossa capacidade de assimilar e aprender coisas. O próximo nível é o nível de comportamento. Então, aqui nós estamos falando dos nossos comportamentos mesmo. E por que esse nível está acima do ambiente? Porque o ambiente interfere no nosso comportamento. Quem aqui se comporta do mesmo jeito em casa e no trabalho? Por exemplo, quem fica sem camisa em casa, descalço em casa, você fica assim no trabalho? Quem peida na sala assistindo televisão, peida na sala, lá na frente do chefe, no trabalho? Obviamente que não. Certo? Obviamente que não. Então, o ambiente que a gente está influencia nos nossos comportamentos. E os nossos comportamentos também influenciam na nossa capacidade de assimilação e aprendizagem. Então, por exemplo, se você é uma pessoa resistente a aprender coisas novas, você vai ter dificuldade de assimilação. Agora, se você é uma pessoa receptiva, aberta, xereta, gosta de vasculhar informação, gosta de querer saber das coisas, com certeza você vai ter mais facilidade de assimilação e aprendizado. Ok? Então, os nossos comportamentos podem sim determinar isso. Acima dos nossos comportamentos, o que a gente tem? Aí vem o nível das capacidades e habilidades. E, novamente, vai acontecer a mesma coisa. Os nossos comportamentos vão influenciar as nossas capacidades e habilidades. Por exemplo, se eu tenho um comportamento de experimentar fazer algo que eu não sei fazer, colocar em prática algo que eu aprendi, obviamente, fazendo isso, eu vou ter uma enorme possibilidade de adquirir uma nova habilidade, de adquirir uma nova capacidade. Vocês concordam comigo? Se eu já tiver um comportamento passivo, que aprendo algo e não coloco em prática, eu não vou adquirir uma capacidade, uma habilidade. Ok? Então, os nossos comportamentos afetam a capacidade e habilidade. E as nossas capacidades e habilidades
também são determinantes para o nosso processo de aprendizado e assimilação. Por quê? Porque às vezes eu leio livro muito devagar, então eu demoro 1 ano para ler um livro. Por quê? Porque eu não tenho essa habilidade desenvolvida. Agora, se eu for fazer uma leitura mais dinâmica, se eu me forçar, e aí o comportamento influenciando nisso, se eu for buscar como que faz leitura dinâmica, eu começar a treinar isso, eu vou desenvolver a habilidade de ler mais livros durante 1 ano. E eu estou dando apenas alguns exemplos, tá, gente? Pra vocês entenderem em um aspecto como que é, mas vocês podem extravasar isso para todos os aspectos da vida. Porque essa pirâmide é para a gente usar em todos os aspectos da nossa vida. O próximo nível é o de crenças e valores. E aqui o bicho pega. Gente, aqui é a raiz da maioria dos nossos problemas está neste nível aqui. Crenças e valores. O que é isso? Crenças, é aquilo que eu acredito. E eu estou falando do quê? De crença religiosa? Não, é tudo que eu acredito. Se eu acredito que algo vai ser ruim para mim, aquilo vai ser ruim. Se eu acredito que algo vai ser bom para mim, aquilo vai ser bom para mim, independente do que seja. Então, tudo que eu acredito se manifesta na minha vida, certo? E as nossas capacidades e as nossas habilidades também interferem nas nossas crenças e nossos valores. Então, por exemplo, quer ver uma crença diretamente direcionada na capacidade? Ai, eu não consigo. Ai, não é para mim. Né? Quem faz isso? Pessoa que acredita que não tem capacidade. Porque ela não foi lá, ela não teve o comportamento de ir atrás, se esforçar, aprender, colocar em prática, ela não desenvolveu a capacidade e ela passa a acreditar que ela não consegue. Uma vez que ela tem essa crença, sabe quando que ela vai conseguir? Já mereci. Entenderam? Então, as nossas crenças é a minha detalhe. Crença tem crença limitante, crença fortalecedora, crença consciente, crença inconsciente. Então, tem um monte de crença que a gente tem, que a gente nem sabe que a gente tem e que está aí interferindo nas coisas da nossa vida e a gente nem está sabendo disso. E hoje a gente vai saber como que a gente identifica isso. E valores? Valores é aquilo que é importante para nós. Então, um conjunto de crenças forma um valor, ou valores. Então, valor é aquilo que move a sua vida. Então, a gente tem os nossos valores meios e os nossos valores fins. Então, praticamente tudo que você faz na sua vida é por causa dos seus valores. Por causa dos seus valores. Então, se respeito é um valor importante para você, e se você não for respeitado, você vai lutar pelo respeito, você vai exigir respeito. Se família é importante para você, se trabalho é importante para você, esses são valores meios. Você vai se esforçar, se dedicar a isso. Se amor é um valor importante para você, contribuição é um valor importante para você, você vai querer trabalhar com algo onde que você possa transmitir amor e contribuir na vida das pessoas. Você entende? Então, os valores, eles são a base daquilo que a gente faz. Não conhecer os nossos valores é você não se conhecer. E a gente pode pegar esses valores e associar eles a quê? Associar eles às motivações inconscientes lá do Enneagrama. Então, quando a gente fala de motivação inconsciente, a gente está falando de quê? De valor. De valores, ok? E aí, o quinto nível aqui é o de identidade. Esse nível aqui, eu falo que quem estuda Enneagrama não sofre com esse nível de consciência, esse nível neurológico. Não sofre. Porque quem estuda Enneagrama já sabe que não é a personalidade, já sabe que não é o ego, já sabe que é uma essência, já sabe que é filho de Deus, já sabe que tem a centelha divina dentro de si. Então, quem estuda Enneagrama já está no nível de consciência que este nível de identidade não afeta muito, porque a pessoa já se desconectou daquela imagem equivocada de que ela é aquilo que ela faz.
Mas esse nível de identidade, ele é totalmente influenciado pelas nossas crenças e os nossos valores também. E ele é também um nível de aprendizado e assimilação. Então, quando você toma consciência de que a sua identidade, o que é identidade? É quem você acredita que você é, o que você fala a seu respeito. Então, quando através do estudo do Enneagrama você toma consciência de que quem sou eu? Eu sou uma essência, eu sou uma criação feita à imagem e semelhança do meu Criador. Quando você toma consciência da sua identidade, você passa a se conectar com o quê? Com o último nível, que é a sua missão. Então, galera, muita gente fica aí, ai, qual é a minha missão? Não se conecta com a missão porque tem toda essa aqui, ó, para olhar ainda. Neguinho que está preso em crença limitante, em comportamentos sabotadores, num ambiente que te fode, não está desenvolvendo habilidades e capacidades, mas quer se conectar com a missão. Porque essa pirâmide, ela tem um poder tão incrível, esses níveis neurológicos, que eu fui levando vocês de baixo para cima. Mas a mesma influência, ela, como até pegar de outra cor aqui, ó. Ela acontece de cima para baixo. E agora vocês vão acompanhar comigo aqui. Quando eu me conecto com a minha missão de vida, que eu vim fazer aqui, servir neste mundo. O que é missão de vida? É o meu servir neste mundo. Eu me conecto com o meu servir. O que acontece? Aí é como uma força empurrando, ó, de cima para baixo. Eu me conectei com a minha missão vai o quê? Vai interferir na minha identidade, porque daí eu sei quem eu sou, eu sei o que eu vim fazer neste planeta, eu sei qual é o destino da minha vida, eu sei o que eu tenho que fazer. Aí você tendo uma identidade fortalecida, suas crenças e seus valores, aquelas crenças limitantes que você tem, eu não consigo, eu não posso, eu não mereço, eu não sei o que, eu não sei assado, vai tudo pro ralo, porque você tem uma missão que te move. Você tem uma identidade fortalecida. E aí você reconstrói os seus valores. Você vai ali reconstruir coisas que eram importantes para você, vão deixar de ser e novas coisas vão se tornar importantes. A partir do momento que você tenha essa estrutura consolidada na tua vida, para desenvolver capacidades e habilidades, sabe o que acontece? Não acontece preguiça, não acontece desânimo. Sabe essas duas palavras? Ai, preguiça e que desânimo, elas deixam de existir na sua vida. Porque você está sendo movido por algo maior, por um porquê muito grande. Então, aquelas horas do cansaço, aquelas horas do desânimo, vai tudo por ralo, você não vai ter mais isso. Porque você está sendo movido por uma força sagrada, uma força que te move. E aí os seus comportamentos, eles vão mudar completamente. Muda tudo. Então, sabe aquelas dificuldades que a gente tem que mudar no comportamento? Acabou aqui. Acabou, você não vai ter mais. E depois você vai começar a buscar ambientes mais adequados e ajustados com tudo isso que faz sentido para você. Aí é quando acontece o quê? Neguinho sai da empresa. Fala, não quero trabalhar mais aqui, porque aqui não faz mais sentido para mim. Neguinho vai buscar um outro lugar para trabalhar, muda de casa, muda de cidade. Quer mudar, porque aquele ambiente que a pessoa mora não faz mais sentido para ela. Porque ela expandiu consciência. Tá bom, legal, a gente trabalhou aqui níveis neurológicos, bacana? Só que o que isso tem a ver com os nossos comportamentos? Então, a gente vai pegar esses dois itens da nossa pirâmide e vamos trabalhar com eles agora. Ambiente e comportamentos, tá bom? E vamos aprofundar isso daqui. Ainda na programação neurolinguística, deixa eu pegar o preto aqui. Agora a gente vai entender como o comportamento é construído. Então, eu estou lá no ambiente. Eu acabei de dizer para vocês que o ambiente interfere nos nossos comportamentos. Não foi isso que eu disse? Foi isso, né? Então, vamos entender como isso acontece? Então, lá eu estou no ambiente. Está acontecendo alguma coisa. Que a gente está aqui hoje assistindo uma aula, certo?
E aí, isso daqui que está acontecendo agora, que neste momento, é a nossa realidade externa. Realidade externa. Então, você entende que uma realidade externa que está sendo absorvida por diferentes pessoas aqui ao mesmo tempo. Então, é uma aula que está sendo assistida por diferentes pessoas. E como que a gente recebe as informações daquilo que está acontecendo fora de nós? A gente recebe isso através dos nossos sentidos, através do nosso corpo. Preste atenção nisso que eu estou falando, através do nosso corpo. Então, quais são os nossos sentidos? É a nossa visão. O olhinho aqui. Deixa eu até pôr mais perto para vocês verem o olhinho. É lindo meu olhinho. Através do nosso olfato, através do nosso tato, através da nossa audição e através do nosso paladar. Então, os nossos 5 sentidos, através deles, a gente recebe os estímulos, as informações da realidade externa que nós estamos vivendo. A partir desses sentidos, o que acontece com isso tudo? O que acontece com essas informações? Elas vão para onde? Elas vão para o nosso cérebro. E aí, aqui a gente precisa já entender um negócio. Cérebro é diferente de mente. Ok? Cérebro é o computador que processa as informações. A mente é onde as informações ficam guardadas. Ok? É como se fosse a nuvem. Lá, o Google Drive. É a mente. E aonde que processa as informações? No cérebro. A gente tem 3 cérebros, o reptiliano, o límbico e o córtex, tá? Que é o nosso cérebro dos instintos, das emoções e do raciocínio. Joia? Simplificando bastante assim o nosso cérebro, porque isso é simplificar mesmo, tá? Bora lá, então. Aí, no nosso cérebro, essas informações que nós recebemos do que está acontecendo no nosso externo, essas informações elas são processadas. E elas são processadas como? É como se a gente tivesse alguns softwares instalados já nesse computador. Softwares que vieram da onde? Da mente, lá da nuvem, foram baixados nesse computador. E esses softwares eles já estão instalados aí. Para quê? Para processar essas informações. E que softwares são esses? Eles são os nossos filtros. Filtros. E a gente tem vários filtros, mas quais são os mais importantes? As nossas crenças e os nossos valores, que a gente acabou de ver lá, que são determinantes para a nossa capacidade de aprendizagem e assimilação. E a gente tem os outros filtros que são chamados de distorção, generalização e omissão. Guarda esses 3 nomes, porque a gente vai falar mais deles daqui a pouquinho. Então, distorção é quando a gente ouve uma informação e na hora de processar essa informação no nosso cérebro, o filtro distorção distorce completamente o que foi falado. Quem aqui já falou uma coisa para a pessoa e a pessoa entendeu completamente o contrário? Porque o filtro distorção dela estava ligado no 12. E ele estava ligado no 12 o quê? A partir das crenças e dos valores dela. A partir das informações que ela tem guardada na mente dela. Generalização. Generalização é quando a gente pega uma situação e extrapola ela para tudo. Exemplo, nenhum homem presta. Embora seja verdade, mas isso aí é uma generalização dentro da PNL. Mas é uma verdade, né, gente? Fala a verdade, né? É uma verdade. Mas dentro da PNL é uma generalização, tá? Vamos respeitar a PNL, então, aqui, ok?
E a gente tem, então, isso a gente faz de várias coisas na nossa vida, tá? Eu peguei só esse exemplo para brincar também. E a omissão é quando a gente não fala tudo que precisa ser falado. Que é uma omissão, assim, o que você está sentindo? Estou sentindo mal. Tá, ok, você está se sentindo mal, joia, mas o que especificamente você está sentindo? Então, quando a pessoa ela faz esse tipo de linguística, ela está omitindo informações. Por quê? Porque ela tem crenças, ela tem valores, ela tem os outros filtros que fazem ela acreditar que ela não tem que falar tudo. E assim vai, entendeu? Tânia, seja muito bem-vinda. E tem também a Rosane. Rosane, seja muito bem-vinda. Então, gente, a partir desses filtros, o nosso cérebro, ele processa a informação, ok? Ele processa a informação. A partir desse processo, e para onde que vai essa informação? Vai para a mente. Ela fica armazenada lá na mente. E ela vai o quê? Vai validando as nossas crenças, validando nossos valores. Validando nossas crenças, validando nossos valores o tempo todo. Aí, processou essa informação, para onde que ela vai? Ela vai para a mente e lá na nossa mente, ela vai criar um negócio chamado representação interna. Então, olha que legal, existe uma realidade externa e uma representação interna dessa realidade externa. Ou seja, por isso que, às vezes, algo que é bom para mim não é bom para outra pessoa. Por quê? Porque os filtros dessa pessoa, são diferentes do meu. O processamento da informação que ela fez é diferente do meu processamento. Então, por exemplo, a gente vai, eu e o Lucas, vamos lá assistir um filme. A gente sai do filme e fala, nossa, que filme porqueira. O Lucas, nossa, eu amei. A realidade externa é a mesma. Os estímulos, os sentidos usados foram os mesmos. O que mudou? Os nossos filtros, o processamento da informação. Certo? E a partir dessa realidade externa, o que rola? Rola um sentimento, gente. Então, sabe aqueles sentimentos que estão lá no Enneagrama? Tá aqui, ó. Eu vou depois localizar para vocês cada item da nossa psique dentro desse esquema, tá? Os sentimentos. Então, a partir de uma representação interna, vem num estalar de dedos um sentimento, é automático. A gente não tem controle sobre isso. E esse sentimento, o que pode ser? Eu fiquei feliz, eu fiquei triste, fiquei chateado, fiquei animado, eu gostei, eu não gostei. E assim vai, diferentes sentimentos. E esse sentimento, também como um estalar de dedos, vai gerar uma reação fisiológica. Então, gente, olha que interessante. Tudo começou aonde? No corpo. E termina onde? No corpo. Então, quando a gente não olha para o nosso centro de inteligência motor, quando a gente não escuta nosso corpo, quando a gente não presta atenção no nosso corpo, a gente fica achando que é só a cabeça que é inteligente, a gente está suprimindo de nós uma potencialidade. Porque só nada mais, nada menos, o nosso corpo é onde entra e onde sai todo o processo de comportamento, dos nossos comportamentos. Então, você não olhar para o seu corpo torna mais difícil o processo de mudança comportamental, quem está buscando mudança de algum comportamento. Certo? Fica a dica, tá? Isso vocês não vão ler em livro nenhum. Então, tá aqui, vai gerar uma reação fisiológica. E essa reação fisiológica, ela é o quê? É um comportamento. Então, vamos lá. Se a minha representação interna me gerou raiva, o que pode ser o comportamento? Eu gritar, eu brigar, eu emburrar, eu espernear. Então, assim,
isso que eu faço a partir desse sentimento é o meu comportamento. E conforme você vai repetindo esse comportamento, ele vai se tornando um padrão. Então, gente, quando a gente extrapola isso para o Enneagrama, vamos lá. Lembra que a gente falava... Eu já vou agora atropelar meu script aqui. Então, vamos lá. Lembra que a gente fala lá no Enneagrama, que a nossa personalidade, ela vem a partir da onde? De uma linha do tempo de 0 a 7 anos de idade. Vocês estão enxergando aqui? Eu vou pôr em outra folha, para vocês enxergarem bem. Existe uma linha do tempo de 0 a 7 anos de idade, aonde as coisas que acontecem comigo durante este período, as coisas que acontecem comigo vão me trazer percepções, certo? Infantilizadas. Por quê? Porque eu tenho menos de 7 anos de idade, ou seja, nesta fase da minha vida, eu ainda não estou com a minha capacidade analítica, cognitiva totalmente desenvolvida. Então, o que rola? Todas essas percepções que eu tenho do que está acontecendo comigo são completamente infantilizadas. É sobre uma ótica infantil. A partir dessa percepção, eu vou desencadear o quê? Medo. Então, vamos lá. Voltando aqui. Da onde que eu estou recebendo essas percepções? Aonde que eu estou recebendo os estímulos? Como isso está acontecendo comigo quando eu sou criança, do 0 a 7 anos de idade? Através do que eu vejo, através do que eu escuto, através das palmadas que eu levo na bunda, através dos cheiros que eu sinto, através das coisas que eu como. Então, os meus sentidos do 0 a 7 anos de idade estão recebendo e eu estou tendo percepções sobre isso. E onde estão acontecendo essas percepções? No meu cérebro, a partir dos meus filtros, e filtros totalmente infantilizados. Por quê? Porque os meus filtros infantis, eles estão com base em quê? Com base no que eu vejo, com base no que eu experimento, porque eu não tenho capacidade cognitiva para assimilar o que está acontecendo comigo. Então, essa criança, ela começa a criar crenças inconscientes, né, dentro dela, que ela não tem nem capacidade de analisar isso. Por isso que, quando nós somos adultos e vamos fazer um raio-x de crenças, um aprofundamento, um digging de crenças inconscientes, e a gente descobre uma crença que estava atrapalhando a nossa vida, a gente olha para ela com um olhar adulto, a gente fala, eu não acredito que eu bloqueei a minha vida durante X anos por causa dessa crença, porque isso é ridículo. E geralmente é assim, as crenças que mais nos limitam são crenças extremamente ridículas. Mas, sobre a ótica infantil, que foi quando ela foi instalada, ela não era ridícula. Foi sobre algo que aconteceu que lhe causou dor. A representação interna que essa criança teve a partir dos estímulos que ela recebeu, lhe causou dor. E para ela não sentir mais essa dor, ela começou a desenvolver comportamentos que foram consolidados e se transformou na personalidade dela. Agora vamos entender um pouco mais. Que dor é essa? Que porra de dor é essa que essa criança sentiu? Que dor é essa, gente? Então, vamos lá. A dor que essa criança sentiu
que é a grande dor, a dor da criança ferida. Sabe quando a gente fala minha criança ferida, minha criança ferida? A grande dor que desencadeou todo o processo de formação da personalidade, e aí aqui veio a personalidade, ela veio a partir do quê? Ela veio a partir de um medo. Um medo. Só que esse medo, essa criança, ela não sabia lidar com isso, ela só estava sentindo medo, mas ela não sabia que era medo, ela não sabia assimilar esse medo, ela não sabia se aquilo realmente era para ter medo ou não era para ter medo, mas aconteceu algo com ela, que dentro de todo aquele processo, dos filtros dela totalmente infantilizado, a representação interna que ela teve, aquilo ali lhe trouxe medo. E a partir desse medo, ela passou a ter o quê? Um desejo de não sentir esse medo mais. E quando esse desejo ele não foi atendido, porque o medo não foi embora, ela começou a sentir dor. Então, para não sentir essa dor, ela criou o quê? Uma capa do Batman para se proteger, chamada ego ou personalidade. Então, quando a gente fala, agora vamos lá, quais são os elementos que compõem a nossa personalidade sob a ótica do Enneagrama? Vamos lá, alunos. A gente está falando de motivação inconsciente. Presta atenção nisso aqui, que isso aqui é o que vai fazer a gente, no próximo item, se relacionar bem com as outras pessoas. Isso aqui, ó, é determinante para você estabelecer relacionamentos saudáveis. Você conhecer isso aqui, o seu e o dos outros. O que mais que compõe a nossa personalidade? Nosso vício emocional, que também é conhecido como paixão, que lá no Enneagrama está lá como os pecados capitais. O que mais que compõe a nossa personalidade? A nossa fixação mental, certo? Padrão repetido de pensamento. O que mais que compõe a nossa personalidade? Nosso Cecília, você não pode trocar a caneta para ficar melhor para enxergar? Pega o preto. Nosso mecanismo de defesa. Mecanismo de defesa. Cada tipo de personalidade tem um. E, por fim, os nossos padrões comportamentais. Então, isso aqui é o que a gente chama no Enneagrama de psique. Certo? Isso aqui é psique. Motivação inconsciente, vício emocional, fixação mental, mecanismo de defesa e padrão comportamental. Agora vamos voltar aqui, vamos encontrar onde que eles estão. Dentro desse processo que eu expliquei para vocês entenderem a raiz de tudo. Então, vamos lá. Aonde que está a nossa motivação inconsciente, gente? Vamos ver se vocês sabem. A nossa motivação inconsciente está aqui, ó, no filtro chamado valor. Existe um filtro que se chama valores. Um desses valores, ele é tão importante para nós que ele se torna a nossa grande motivação de fazer o que a gente faz. De mover a nossa personalidade. Quando a gente fala de vício emocional, onde que está o vício emocional? Está aqui, ó. A partir de uma representação interna, isso gera um sentimento. Esse vício emocional mora aqui.
que é aquele, a gente chama de vício emocional, mas é aquele sentimento repetitivo e constante que você tem diante de diversas situações da sua vida. Exemplo, tipo 2 do Enneagrama é um orgulhoso. O sentimento orgulho bate em diversas situações da vida dele. O orgulho se tornou um vício. Fixação mental. Aonde que está? Crenças limitantes. A gente pode dar outro nome para fixação mental, para crença limitante. Então, de todas as crenças limitantes que nós temos, existe uma que compõe a nossa psique e que nos mantém preso dentro dos nossos padrões comportamentais. Gente, olha que lindo que é isso. O Enneagrama associado com a PNL traz exatamente aonde que está o bug do sistema. Em vez de você ficar perdendo muito tempo investigando, porque em média a gente deve ter umas 250 crenças limitantes. Então, se você ainda não descobriu 250 crenças limitantes, continua procurando aí. Só que tem uma que está aqui relacionada com a sua fixação mental que o Enneagrama nos traz de mão beijada na bandeja, que é, vamos dizer assim, a grande crença. E é a que precisa ser trabalhada. E é a que muitas vezes a gente nem olha para ela. Certo? O que mais que está lá? Então, a gente falou da motivação, do vício emocional, da fixação mental, mecanismo de defesa. Aonde que está o mecanismo de defesa? Mecanismo de defesa está aqui, ó. Omissão, generalização e distorção. Então, o nosso mecanismo de defesa, ele mora nesses filtros. É a forma que a gente tem de se defender daquilo que está acontecendo com a gente. Para manter o quê? Para manter as nossas crenças e os nossos valores. Para manter o nosso vício emocional e a nossa fixação mental no Enneagrama. E aonde que mora o comportamento? No comportamento mesmo. Esse é o único que o nome bate. Então, gente, você conhecer esse processo e encontrar aonde que está cada um dos elementos que o Enneagrama nos traz, ajuda absurdamente você a entender o fluxo, aonde que você tem que trabalhar. Então, se você está sentindo raiva, se você está sentindo orgulho, inveja, medo, adianta você ficar lutando contra as suas emoções? Eu não vou sentir isso, eu não vou sentir isso, eu não vou sentir isso. Não, você tem que fazer o caminho inverso. Você agora sabe que esse sentimento está vindo de uma representação interna de filtros que eu tenho dentro da minha mente. Então, eu primeiro tenho que olhar para onde? Eu tenho que olhar primeiro para as minhas crenças, para os meus valores e para os meus mecanismos de defesa. Então, eu tenho que olhar para a minha motivação inconsciente, para a minha fixação mental e para o meu mecanismo de defesa. São as 3 primeiras coisas que você tem que cuidar dentro na ótica do Enneagrama para você mudar sentimento e depois comportamento. Porque de nada adianta você ficar dando murro em ponta de faca, tentando mudar um comportamento, sem entender qual é o sentimento que está por trás dele e sem trabalhar os seus filtros. De nada adianta. É uma luta perdida. Perdidaça. Você vai ter que mexer nos seus valores, você vai ter que mexer nas suas crenças, você vai ter que baixar a guarda dos seus mecanismos de defesa para que isso daqui mude, para que comportamento mude. Caso contrário, pode mudar 1 dia, 2 dias, 3 dias, mas depois volta.
Se você muda sua crença, se você faz um realinhamento de valores, se você baixa a guarda do seu mecanismo de defesa, automaticamente seus sentimentos mudam. Muda. Você não precisa ficar forçando mudar. Você vai se tornar uma pessoa mais paciente, você vai se tornar uma pessoa... Se o sentimento era raiva, você vai se tornar mais amoroso, você vai se tornar mais paciente, é automático, porque você mexeu na raiz do problema. Entenderam? Então, as pessoas começam a estudar Enneagrama, começam a utilizar Enneagrama, achando que é só no comportamento que tem que olhar. Tá errado. Tá errado. Por isso que aí passa um tempo e fala, isso não funciona para mim, isso não deu certo, eu não consegui mudar. Aí quando eu viro e mexo, eu vejo, eu tô estourando de novo. Eu caí de novo no meu vício emocional. Gente, viu com uma raiva quando eu escuto isso? Por quê? Porque isso é quando o Enneagrama vira muleta para a pessoa. Ela descobre o tipo da personalidade dela, ela descobre o que tem por trás da psique dela, e aí ela pega esses elementos e começa a justificar os seus comportamentos por causa do que está lá. Em vez de investigar o negócio e mudar a raiz. Porque você não é Gabriela, você não nasceu assim, você não é assim e nem precisa ser assim para sempre. Você nasceu com uma luz divina dentro de você que se chama essência. Essa gosma toda que se chama ego ou personalidade foi construída dentro da sua mente. Ok? Papai do céu colocou dentro da gente algo muito poderoso chamado cérebro, que é para processar a mente. Joia? Processar as informações da mente. Mas a nossa mente, galera, ela é muito mais poderosa. E falando em mente, deixa eu só fazer um complemento aqui para vocês. Muito interessante. Deixa eu ver que horas são. Quase 9 horas. Vamos lá. A mente nossa, vamos fazer assim, ó. Aqui está 5%, aqui 95%. Essa fração aqui de 5%, imagine que isso aqui tudo é a nossa mente, tá? Essa fração aqui de 5%, ela representa a nossa mente consciente. Ou seja, são as informações que nós acessamos, ok? Nós temos lembrança, nós conseguimos saber que elas estão aí. E tem 95% de informações na nossa mente que é inconsciente. Está guardado lá na nuvem, a gente nem lembra. Só que, lembra que eu falei, o nosso cérebro processa as informações que são recebidas pelos nossos sentidos. Essas informações, elas são processadas pelos nossos cérebros e elas voltam a ser guardadas. Com crenças, com valores, com distorção, omissão, generalização. Então, toda representação interna que a gente cria gera novas informações na nossa mente. Tá bom? Então, uma retroalimentação de informação. Por isso que a gente não acessa 100%. Porque se a gente acessasse 100% de todas as informações que tem na nossa mente, o nosso corpo desintegraria. Ele desintegra. Ele não aguenta. Vai dar 9 horas, vão tomar banho? Não, tô dando... Chega, né? É muito bom. Pronto. Aí, o que acontece? A gente só acessa 5%. 95% fica guardadinho lá. Fica guardadinho. Só que a forma como a gente é, as coisas que a gente faz,
as nossas representações internas, então nossos vícios emocionais, tudo isso é interferido por 100%. 100%. E como que você começa a acessar partes desse 95% gradativamente? Porque se você acessar tudo de uma vez, você morre, seu corpo desintegra. Você tem que ir acessando aos poucos. E o que é esses poucos? Quem define a quantidade? Sua mente. A sua mente. Conforme você vai expandindo a sua consciência, conforme você vai elevando a sua consciência, você vai se tornando mais fortalecido e capaz de absorver essas informações. Por isso que, às vezes, você começa a estudar Enneagrama, anos depois você vai ter um insight. Nossa! Porque agora você está pronto para assimilar isso. Agora você está pronto para trabalhar isso. Por quê? Porque você se trabalhou, você se desenvolveu. Então, quanto mais você procurar se desenvolver, mais informações da sua mente inconsciente você vai acessar. E aí vem a mágica. E mais o Enneagrama vai se revelar para você. Por isso que o Enneagrama é um estudo dinâmico. Dinâmico. E para o resto da vida, tá bom? E aí, onde que mora? Então, vocês entenderam aqui, gente, da onde que está a raiz dos comportamentos? Tá ok aqui? Então, agora eu vou só voltar aqui na minha apresentação. Voltei. Então, gente, quando a gente fala de estabelecer uma boa comunicação e ter bons relacionamentos, o entendimento disso tudo é fundamental. É fundamental. Eu vou trazer, eu vou primeiro falar da comunicação e eu vou falar dos relacionamentos depois, porque eu vou trazendo os relacionamentos das motivações, tá bom? Que aí a gente já trabalha as duas ao mesmo tempo. Vamos lá. Comunicação. Quando a gente se comunica, só para vocês entenderem, quando a gente se comunica, apenas 7% da nossa comunicação vem da mensagem, do que está sendo dito, por exemplo. Apenas 7% vem da mensagem em si que está sendo comunicada. Depois de 7% da nossa comunicação, 35%, 38%, aliás, vem do nosso tom de voz, tom da nossa voz. Então, 7% é a mensagem, 38% é o tom da nossa voz. E 55% vem da nossa postura corporal. Postura corporal. Então, ou seja, o nosso corpo, ele é responsável pela maior parcela da nossa comunicação. Então, se a gente quer se tornar um bom comunicador, se a gente quer ser compreendido, se a gente quer ter influência, a gente tem que saber fazer o quê? A olhar para o nosso corpo. Aproveitar mais essa inteligência que a gente nasceu com ela, porque nós temos 3 centros de inteligência, lembra? A gente tem o centro de inteligência mental, emocional e o motor. Só que aqui no Ocidente, principalmente, a gente olha muito para o centro de inteligência mental. É o mais estimulado. Mesmo que a pessoa seja visceral ou ela seja emocional dentro do estudo do Enneagrama, o nosso centro de inteligência mental, ele é o mais estimulado. Tanto que a gente, mesmo a pessoa sendo do centro de inteligência emocional, ela não sabe ouvir seu coração. E a pessoa que é do centro de inteligência visceral, ela não sabe ouvir seu corpo. Ela tem uma máquina potente dentro dela e ela não sabe usar.
Não sabe. Acaba o corpo e as emoções se distorcendo dentro do processo e ao invés de ajudar, acabam atrapalhando. Por quê? Porque não sabe usar o seu próprio centro de inteligência mais desenvolvido. E os mentais, que têm o centro de inteligência mental mais desenvolvido, eles também não sabem usar o mental deles. É totalmente distorcido e carregado. Por quê? Porque eles não desenvolvem os outros 2 centros de inteligência. Eles não se conectam ao coração e ao corpo. Então, a gente escuta muito, principalmente dentro do ambiente corporativo, sobre inteligência emocional. Eu até uso muito esse termo, porque esse é o termo que se fala muito, inteligência emocional. Só que se a gente for pegar o conceito em si de inteligência emocional, ele trata apenas dos aspectos mentais e emocionais. Ele fala, o conceito de inteligência emocional é você saber gerenciar as suas emoções, analisar e gerenciar as suas emoções, ou seja, você usar o seu mental para controlar o seu emocional. Só que 55% do que você expressa no mundo depende do seu corpo. Adianta você ficar tentando controlar as suas emoções com a sua mente? Não. Você também tem que saber olhar para o teu corpo. Lembra que eu falei lá? O processo começa no corpo e termina no corpo. Então, se você aprende através do seu corpo, analisar através do seu corpo, ouvir aquilo que faz bem para você, o corpo fala, gente. É a gente que não sabe ouvir o corpo da gente. E usar o corpo de uma forma mais inteligente, no sentido de se expressar melhor e se comunicar melhor. Então, muitas vezes, a pessoa esquece desse centro de inteligência que ela tem. Ok? Então, quer ser o melhor comunicador? Primeiro, olha para o teu corpo, cuida do teu corpo, alimenta teu corpo com coisas saudáveis, ouve teu corpo, trabalha mais o teu corpo na sua comunicação. Trabalhar o corpo na comunicação. Se comunicar com o corpo. Deixar o corpo se expressar. Se expressa com o seu corpo. Deixa ele falar. A gente suprime totalmente, reprime totalmente o nosso corpo. E ele é o grande comunicador que a gente tem. E eu sei que isso pode parecer estranho num primeiro momento, mas prestem atenção nos grandes comunicadores. Eles se comunicam com o corpo. De tal forma que você pode desligar o som, parar de ouvir o que eles estão falando, você entende. Porque o seu corpo, através dos seus sentidos, capta as informações, os movimentos do outro corpo, e isso é processado internamente. Se isso que eu estivesse falando fosse mentira, não existiria linguagem de Libras. Como que os mudos se comunicam? Através do corpo. Pensem nisso. Às vezes a gente acha que quem é mudo é inferior porque é mudo. Cara, eles aprenderam a desenvolver somente o centro de inteligência mais potente da comunicação. Oi, Ângela, não ouvi. Habilita o seu... Eu falei que é o corporal, né? O corpo. É o corporal, é o corpo. Entendeu? Você consegue receber estímulo de uma pessoa que não tá legal, sem ela ter aberto a boca para falar que ela não tá legal, só pelo corpo dela. Os ombros caídos, o olho caído, a boca caída, às vezes a cabeça baixa. O corpo da pessoa está expressando tudo que ela está sentindo. Entenderam? Ok? Ok para vocês?
E relacionamento, então, assim, o ponto de equilíbrio da nossa comunicação, aonde que está? Está no desenvolvimento do que eu chamo de inteligência trina. É você conseguir trazer os 3 elementos das suas 3 inteligências na sua comunicação. Você saber explorar mais o seu corpo e, ao mesmo tempo, as suas emoções e a sua mente. Porque a sua mente, ela vai processar a sua mensagem. As suas emoções é o que eu chamei de tom da voz. Se você vai falar baixo, se você vai falar irritado, se você vai falar gritando, se você vai... A forma como você vai falar, a mensagem que foi processada na sua mente, depende do que você está sentindo. É muito difícil uma pessoa com raiva falar parecendo um docinho, né? É muito difícil. É uma energia adicional que tem que ser gasta para conseguir fazer isso. Não é o natural. Então, a gente conseguindo equilibrar os nossos 3 centros de inteligência, a gente consegue aprimorar drasticamente a nossa comunicação. Drasticamente a nossa comunicação. Já aconteceu com vocês de vocês pensarem, isso aí já aconteceu com todo mundo, tenho certeza, não é só comigo, eu não sou um ET. Eu acho que aconteceu com todo mundo. Às vezes você vai lidar uma situação difícil com uma pessoa. Você sabe que vai dar mal, vai dar ruim, vai dar BO. Aí você pega e faz o seguinte, não, eu vou pensar no que eu vou falar. E fica lá pensando, que eu vou falar isso, que eu vou falar aquilo, que eu vou falar assado, que eu vou falar isso. E eu vou falar calma. Aí chega lá na hora, a pessoa abre a boca, fala uma coisa, você já descarrega o caminhão de lixo na pessoa, já grita, já esperneia, já fica brava, já fica irritada. É só comigo que já aconteceu isso ou já aconteceu com mais alguém? Eu acho que eu não sou a única ET desse planeta, não, né? Então, aí por que aconteceu isso? Porque você ficou só na sua inteligência mental, pensando no que você ia falar. Você não assimilou as suas emoções. E muito menos você prestou atenção no seu corpo. Você não assimilou. Não assimilou. Você não falou assim, não, mas pera lá, como é que eu estou me sentindo com relação a essa situação? Deixa eu primeiro curar essa nhaca sentimental que eu estou aqui, porque quando você cura isso, você consegue equilibrar suas emoções, a pessoa de lá, ela pode falar o que ela quiser, você está blindado. Porque você já fez a sua cura interna com relação às emoções. Sabe por que a gente não faz isso? Porque a gente não olha para isso. A gente fica só pensando e não para falar assim, pera lá, como é que eu tô me sentindo com relação a isso? Puta, eu tô com raiva. Aí, olha o corpo. Olha o corpo falando, eu tô com raiva dessa pessoa. Mas pera lá, por que eu tô com raiva dessa pessoa? O que eu tô projetando nela? O que eu tô projetando nela? Por que eu tô com essa raiva toda? O que em mim? O que em mim está fazendo eu sentir essa raiva? Aí você olha para os seus aspectos, cura isso, ressignifica isso, a outra pessoa pode falar o que quiser, você não vai se abalar. Porque você olhou para suas emoções e você olhou para o seu corpo. E quando você for se comunicar, você vai ter os seus 3 centros de inteligência equilibrados. Então, gente, boa comunicação está associado com inteligência trina, com equilíbrio de centros de inteligência, na luz do Enneagrama. E, por fim, a gente vai falar do quê? A gente vai falar das nossas relações. Lembra que eu falei para vocês? Presta atenção na motivação inconsciente, porque isso é fundamental para você ter um bom relacionamento com as outras pessoas. O porquê? A gente sabe, lá no estudo do Enneagrama, que toda a formação da nossa personalidade foi a partir daquele medo que a gente sentia. E aquele medo, ele desencadeou uma grande motivação inconsciente. O medo desencadeou uma grande motivação inconsciente, que é o desejo. Lembra que eu falei lá? O desejo, né? Então, esse grande desejo, essa grande motivação, é aquilo que move a nossa personalidade, tá? É aquilo que move. Quem conhece Enneagrama, quem que é responsável
em harmonizar uma relação se nessa relação tem um enneagramado e um não enneagramado. Quem é responsável em harmonizar a relação? O enneagramado ou o não enneagramado? O enneagramado, porque ele tem mais recursos, ok? Ele tem mais recursos, ele tem ferramenta. O outro não tem. Tem os dele, mas não são os mesmos. Agora, quando os dois são enneagramados, dos dois, né? Aí a responsabilidade é compartilhada. Mas quando só um é, a responsabilidade é de quem é. Então, harmonizar a relação. Como que você faz isso? Primeiro, você tem que olhar para a sua motivação maior, a sua motivação inconsciente. O que eu estou buscando nessa relação que eu estou estabelecendo, seja ela pessoal, social ou profissional. Pode ser com o chefe, pode ser com o colega de trabalho, pode ser com o cliente, tá? O que eu estou buscando alimentar dentro de mim nessa relação? E, inevitavelmente, isso vai estar correlacionado com a sua motivação maior. Então, a gente tem as 9 grandes motivações. Tipo 1, a motivação de ser uma pessoa correta. Tipo 2, a motivação de ser uma pessoa querida, amada. Tipo 3, a motivação de ser uma pessoa valorizada, que é diferente de querida e amada. O tipo 3 não quer ser amado, ele quer ser valorizado. Tipo 4, a motivação de ser uma pessoa diferenciada, especial. Tipo 5, a motivação de estar ciente, de saber das coisas, ter conhecimento, ter certeza. Tipo 6, a motivação de se sentir seguro, de ser orientado, de ter orientação. Tipo 7, a motivação de ter liberdade, de expressar-se com liberdade. Tipo 8, a motivação de ter poder sobre o guarda-chuva do controle. Embora o 9 também quer controle, mas o do 8 é o guarda-chuva do controle, mas ele quer ter poder. E o poder é de ser poderoso. É o poder. Poder fazer as coisas. Poder ter as coisas. Fazer do meu jeito. Fazer quando eu quero. Fazer quando eu mando. Fazer. Então, é o poder. O poder. Exato. Eu posso. Ok? Se tem uma coisa que tira o tipo 8 do sério, é ele se sentir vulnerável. Por quê? Porque o desejo, a motivação maior dele é poder. O tipo 9, o desejo, a motivação de ter paz e tranquilidade. Ok? Então, essas grandes motivações, quando você sabe a sua e você sabe a da pessoa que você está se comunicando, e quem é enneagramado consegue fazer essa leitura do outro, o seu relacionamento, ele tem que estar com esse olhar. Espera lá, o que eu estou buscando nessa relação? Então, vamos supor, se eu sou um 6 e eu estou buscando segurança e orientação, você tem que prestar atenção que isso é uma necessidade sua e não por ser uma necessidade sua, o outro tem a obrigação de satisfazê-la. Porque o outro tem outra necessidade. Entender? Então, você precisa olhar para esses dois aspectos, principalmente quando vem conflitos e ruídos numa relação. Se o outro não é enneagramado e você sabe qual é a necessidade do outro, por exemplo, o outro tem uma necessidade de ter liberdade e você tem uma necessidade de ter segurança. Olha que zica que dá. Um 6 com um 7. Coloca esses dois para trabalhar junto. Olha a meleca. Não dá certo. Agora, a partir do momento que você é enneagramado, você é 6 e você sabe que seu colega é 7, você
passa a dar para ele mais liberdade. Mas vamos supor que você seja chefe dele e você tem a necessidade de se sentir seguro e orientado com relação ao que ele está fazendo. Mas você sabe que ele é 7 e ele precisa de liberdade para performar. Olha a visão, gente. A visão de processos. Você sabe que o seu colaborador precisa de liberdade para performar e que a necessidade de orientação e segurança é sua e não dele. E ele não tem a obrigação de satisfazer isso em você. O que você faz? Você dá liberdade para ele, mas uma liberdade monitorada. Olha que legal. Você cria mecanismos para monitorar o que ele faz, mas sem tirar a liberdade dele. Você vai colocar ele numa função que seja mais flexível, com relação a, de repente, a horário, rotina de trabalho, não sei o que, não sei o que. Então, isso é você olhar para os aspectos em si e no aspecto do outro para você harmonizar relações. Porque se você continuar batendo na tecla que é só a sua vontade que tem que ser satisfeita, não vai harmonizar já medeci. Já medeci vai ter. E a responsabilidade é de quem é enneagramado. Agora, se os dois forem enneagramados, por exemplo, você pega uma empresa, vamos falar do ambiente corporativo, uma empresa onde todos os colaboradores são enneagramados, aí a conversa tem um outro nível de consciência. Vocês conseguem entender isso? Ô, colega, você sabe que... Vamos lá, vamos voltar no exemplo do 6 e do 7. Amigão, olha aqui, ó. Você sabe que eu tenho necessidade de ter orientação e sentir seguro com relação ao que você está fazendo. Eu sei que você tem necessidade de liberdade. Vamos entrar num consenso? Eu flexibilizo aqui, você ajusta mais aí e a gente entra num consenso. Mas isso é quando os dois são enneagramados. E o mesmo se extrapola para relacionamento de cônjuges, ou então de amigos, ou então de pai e filho, ou irmão, sei lá. Então, isso daí é a responsabilidade de quem tem mais recursos, certo? De primeiro olhar para si e depois para o outro. Vocês entenderam? Então, saber a motivação é importante, tá? Gente, falta 20 minutinhos para acabar a aula, tá bom? E eu queria pedir licença para vocês, eu já tenho alunos aqui do PRO, eu fico muito feliz por vocês estarem aqui, gratidão imensa. E eu queria pedir licença para vocês, para eu falar, inclusive, das novidades do PRO, né? Para a gente já falar das novidades, porque como que funciona? O que eu trago de novidade para essa turma se estende para todas as turmas anteriores. Então, o que eu vou trazer de novidade para essa já extrapola para as demais. Para eu apresentar para vocês esse produto. Por quê? Porque o Enneagrama Pro, ele é um produto que existe desde o ano passado e ele sempre foi feito no modelo de turmas. Essa daqui é a 4ª turma, só que é a última. Não vai ter mais. Significa que ele vai deixar de existir? Jamais. Eu jamais tiraria do mercado o curso mais completo de utilização do Enneagrama profissionalmente, em termos de ferramental. Mas ele não vai ser mais em turmas, ele vai ser vendido isoladamente, tá? A estratégia de venda dele não vai ser mais por turmas. E aí, com isso que vai acontecer, ele vai deixar de ter as mentorias, que ficaram suspensas por um período, mas vai voltar agora. Ele vai deixar de ter, não vai ter mais. Então, essa é a última turma que tem as mentorias. E eu vou explicar o que é isso, se vocês me permitirem, obviamente, né? Vocês permitem que eu faça isso? Deixa eu só abrir aqui. Pronto, achei. Opa. Só um minuto. Pronto. Achei. Então, só rapidinho, gente, é bem rápido. Eu preciso... Eu acho que antes disso, eu tenho que fazer o seguinte. Pronto, agora sim. Agora veio. Porque estava o outro aberto ainda, a outra apresentação.
Pronto, vamos lá. Ó, gente, só para vocês entenderem o que é o Enneagrama Pro, porque eu falo tanto dele e às vezes as pessoas não conhecem. Eu tenho alunos do Practitioner aqui que não conhecem o Pro na íntegra, né? Eles tiveram acesso aí durante um período, mas foi numa versão mais reduzida. Espera lá que eu vou ter que abrir a tela mesmo. Eu não sei o que está acontecendo com o meu computador. Eu acho que é o Zoom, sabia? Ah, agora foi. Estão vendo? Gente, então o Enneagrama Pro, ele é um curso, aliás, ele não é nem curso mais, agora ele é programa, mudou. Ele é programa, porque dentro dele tem outros cursos, entendeu? Antes ele era um curso, agora não mais. Tem vários cursos dentro dele. Então, ele é um programa, tá? Online para você aprender a utilizar o Enneagrama como uma ferramenta de uso profissional e se tornar um especialista em pessoas. Então, ele realmente ele é o primeiro programa do mercado com uma metodologia bem prática, bem simples, bem fácil de aplicar, independente de qual seja a sua atuação profissional, tá? Às vezes as pessoas ficam achando que para poder fazer o Enneagrama Pro tem que ser coach, tem que ser psicólogo, tem que ser analista comportamental. Não, não tem. Eu gosto muito de citar o exemplo da Fátima, ela é artesã. Inclusive, é ela que faz aquela mandala linda que tem ali, ó. Ela que faz a minha caneca do Enneagrama, ela que fez. Então, ela é minha aluna do Pro e ela utiliza ele dentro da profissão dela, tá? Então, assim, antes de eu falar sobre o produto em si, eu quero fazer algumas reflexões para vocês. Será que vocês aí, no que vocês vivem, no que vocês fazem, como atuação profissional de vocês passam por alguma dessas situações? Então, vamos lá. Quem aqui já teve isso na vida, tem, ou às vezes percebe dentro das pessoas que você convive que tem? Planos engavetados, ou seja, faz plano, quer dar aquela guinada na vida, quer mudar as coisas, quer atingir um objetivo, quer comprar uma casa, quer ser promovido, quer pedir um aumento de salário, quer alguma coisa, mas acaba que não sai do papel. Não sai do papel aquela história, eu vou fazer, mas não faz. Fica planejando as coisas, mas elas não acabam saindo da forma como você queria que saísse. Acontece, né, gente? Por exemplo, quem aqui, por mais que você às vezes trabalhe o dia inteiro, não para um minuto, agenda lotada, cheia de coisa para fazer, chega no final do dia, você sente que você não fez tudo que você precisava ter feito. E isso te dá aquela sensação horrível de improdutividade, de incapacidade, de desânimo, e gera uma coisa que é muito ruim para nós, que é a tal da ansiedade. É como se a gente quisesse que o dia tivesse 48 horas para a gente dar conta de fazer tudo que a gente tem que fazer. Acontece, né? Quem aqui, que é aquilo que eu falei um pouquinho mais cedo, já aconteceu de você falar uma coisa para alguém e a pessoa entender completamente errado o que você falou? Agora a gente já sabe por quê, né? Por causa dos filtros. Quem aqui já determinou para si mesmo, eu vou emagrecer, eu vou parar de fazer tal coisa, eu não vou mais brigar, eu não vou gritar, eu vou fazer atividade física, eu vou isso, eu vou aquilo, e aí, ó, não vai para frente. Até começa, mas não vai para frente, não consegue estabelecer esse novo hábito ou a mudança de um comportamento na vida. Quem aqui sabe que tem potencial para ter melhores resultados, mas de alguma forma não consegue, não sabe o que está te travando? Fala, não sei, eu quero ter, eu tenho boas ideias, eu tenho bons insights, eu sou uma pessoa esforçada, eu chego cedo, eu acordo cedo, eu trabalho até tarde, mas eu não sei o que acontece comigo, eu me sinto travado. As coisas não vão para frente. Quem trabalha com gestão de pessoa, com liderança, trabalha com outras pessoas, sabe? Que trabalha com relação humana e já experimentou de várias formas engajar a equipe, fazer a equipe ser mais produtiva, expandir vendas, expandir negócio, mas apesar de várias estratégias serem traçadas, não, as pessoas com quem você comanda, as pessoas com quem você trabalha não se engajam, elas não se conectam àquilo que você quer, àquilo que você passa para elas.
Parece que você está falando A e elas estão fazendo B. Elas não se conectam, a equipe não engaja. E aí os resultados eles ficam aquém do que, às vezes, se você for dono de uma empresa, por exemplo, daquilo que você precisa. Se você for diretor, gestor, fica aquém daquilo que você planejou. E embora você se esforce para estabelecer um bom relacionamento, seja em casa, no trabalho, com os amigos, né? Você vira e mexe, acaba tendo de novo, e de novo, e de novo, e de novo, os mesmos desgastes, os mesmos desentendimentos. Já aconteceu isso com vocês? Então, se aconteceu qualquer uma... Ah, e tem mais uma. Você trabalha ou pretende trabalhar com desenvolvimento humano? Porque eu tenho muitos alunos que vieram até mim porque querem fazer o que eu faço. Então, eu tenho muitas pessoas que eu oriento, inclusive através de mentoria, a se tornarem instrutores de Enneagrama, a se tornarem terapeutas de Enneagrama. Então, isso daqui é uma coisa que acabou surgindo na minha vida. Nem era o meu plano principal de atuação com o Enneagrama. Mas o universo me trouxe essas pessoas. E eu creio que isso está diretamente correlacionado com a minha história. Porque eu já estive nesse lugar que eu acabei de mostrar para vocês. Quando eu trabalhava no corporativo, eu já passei por todas essas coisas que eu escrevi aí, eu já passei por todas elas. Antes de conhecer o Enneagrama, isso daí eu recebia feedbacks horríveis dos meus gestores por causa da minha comunicação. Quem vê a Cecília falando hoje, não imagina, né? Que ela era um trator de esteira. E eu era trator de esteira, depois eu fui entender por causa da minha flecha do Enneagrama. Não. Então, tá com o Aldinho ligado aí, desliga para mim, por favor. Então, eu sei o que é estar nesse lugar. Vou pôr você lá fora. Quando eu conheci o Enneagrama, não pensem vocês que tudo se resolveu assim, ó, com um piscar de olhos. Não, porque quando eu conheci o Enneagrama, eu sentia muita falta de todo aquele conhecimento que eu estava tendo acesso, ele ser mais prático, ele ser mais aplicável. Tanto que não existe no mercado livros que tragam essas informações, livros de Enneagrama que nos tragam essas informações. Os livros, eles são muito conceituais e não práticos. E quando a gente fala de Enneagrama, estudar conceitos é importante? Sim, é muito importante, mas o fundamental é você colocar em prática. E eu sentia muita falta disso, porque não encontrava. Eu falava, tá bom, mas e aí? Como que eu trago isso para a minha realidade? Como que eu trago isso para me tornar uma gestora melhor? Como que eu faço isso para eu melhorar o desempenho das pessoas que trabalham comigo? Não existia isso. Então, eu tive que ir atrás. Eu tive que testar muitas coisas, dar cabeçada, a errar, acertar, ir atrás das pessoas que me ensinaram Enneagrama, ir atrás de outras pessoas que ensinavam Enneagrama e buscar informação e recursos para conseguir usar efetivamente o Enneagrama de uma forma mais prática e aplicável naquilo que eu fazia. E foi em decorrência disso que eu comecei a me desenvolver, porque eu fui buscando informações. Então, hoje, boa parte do que eu ensino dentro do Enneagrama Pro, que é um programa de utilização prática e aplicável do Enneagrama, vem dessa bagagem que eu construí, na verdade. Eu construí. Então, não precisa ser difícil daquele jeito. E eu não estou falando que vai ser um mar de rosas, é diferente, que não precisa ser complicadão do jeito que eu tracei lá no começo, mas também não quer dizer que vai ser tudo lindo, cor de rosa. Não, não é assim que funciona. Existe um processo, tá? Só que esse processo ele se torna mais leve quando você tem recurso e você utiliza os recursos que você tem. Então, eu gosto de deixar bem claro para quem que é esse produto. É para todo mundo? Não, não é. Não é para todo mundo o Enneagrama Pro. Não é.
O Enneagrama Pro, no decorrer das minhas turmas que eu já tive, eu fui entendendo melhor para quem que era esse produto, sabe? Conversando com os meus alunos, fazendo pesquisa com eles, e nas próprias mentorias. Então, eu fui compreendendo melhor. Então, hoje eu tenho muito bem definido para quem que é o Enneagrama Pro. Então, ele é para aquelas pessoas que já entenderam que para elas terem melhores resultados na vida, elas precisam se desenvolver. E o desenvolvimento delas será sempre, o nível de desenvolvimento delas é o que limita os melhores resultados da vida dela. Então, se eu não me desenvolvo, eu não tenho resultado. Então, o primeiro ponto, essa pessoa que está dentro do meu curso, ela tem que ter essa consciência. É para quem deseja criar fortes conexões e influências nas suas relações. É aquela pessoa que vai saber criar esse ponto de equilíbrio da sua comunicação, que vai saber estabelecer relação, vai saber aonde que cede, aonde que não cede. Para fazer uma melhor gestão de conflitos, para vencer seus desafios, para ser mais influente. É para aquela pessoa que deseja pegar a vida pelos cabelos e comandá-la. Porque Zeca Pagodinho no meu curso não fica, não aguenta. Sabe, deixa a vida me levar, a vida leva. Eu não aguento o curso. Até entra, mas não conclui. Não tem resultado com o curso. Porque para ter resultado, a pessoa tem que querer pegar a vida pelos cabelos. É aquela pessoa que atua ou quer atuar, tá? No desenvolvimento, gestão, liderança de pessoas. E quer melhorar a si mesmo e os seus resultados e as outras pessoas. E também para quem está buscando uma nova atuação profissional. Então, desde que eu comecei a fazer mentoria de reinvenção profissional, eu percebi que o Enneagrama Pro é um produto que ajuda as pessoas nessa nova atuação delas. Eu tenho hoje alunos que se tornaram analistas comportamentais em Enneagrama a partir do Enneagrama Pro. Trabalham com isso, entendeu? Então, o que tem o curso? Só para vocês entenderem. O curso ele tem 10 módulos, tá? Então, a gente tem um módulo... Lembra que eu expliquei aqui os elementos que tem na psique de cada tipo de Enneagrama? Dentro do curso, a gente aprofunda nisso. Nós vamos entender cada um dos elementos de cada um dos tipos de Enneagrama. A gente vai entender, então, sabe isso que eu acabei de explicar para vocês, da motivação que está por trás dos relacionamentos? Nós vamos entender essas dinâmicas com mais profundidade para cada tipo de Enneagrama. A gente vai aprender como e quando aplicar teste de Enneagrama. Eu não sou defensora do teste de Enneagrama, eu não sou aquela pessoa que acha que teste de Enneagrama resolve. Muito pelo contrário, isso eu ensino muito bem no curso. Mas tem momentos que você tem que usar esse recurso, então você tem que usá-lo com responsabilidade, saber como aplicá-lo. E principalmente como analisá-lo. A gente vai falar sobre os padrões de liderança de cada tipo. O que trava a liderança de cada tipo? Por que às vezes um tipo de Enneagrama não consegue desenvolver liderança? Quais são os pontos fortes e os pontos de melhoria? Esse módulo 5 é fantástico, porque a gente vai falar da influência dos instintos dentro do ambiente de trabalho. Que são aquelas situações que as pessoas mudam completamente o comportamento delas dentro do ambiente de trabalho por causa dos instintos. Aí a gente nem está falando de padrão de personalidade mais, está falando de instinto. A gente vai falar como aprender a dar feedback assertivo e construtivo usando o Enneagrama. Feedback duplo sanduíche. Aí no mercado tem o feedback sanduíche, o meu é o duplo sanduíche, porque tem o Enneagrama no meio. Vai aprender quais são as emoções que estão envolvidas. Isso aqui é novo, viu, alunos? As emoções que estão envolvidas por trás de vendas e negociações. São 9 emoções que fazem as pessoas comprarem. Sabe essa aulinha que eu dei para vocês aqui, de PNL? Tem um módulo inteiro de aprofundamento de programação neurolinguística com Enneagrama. Então, isso aqui foi uma pequena demonstração do que tem dentro do curso.
Práticas diárias para estimular autoobservação, análise, escolha, tomada de decisão. São mais de 100 práticas para todos os tipos. E ferramentas de coaching para você desenvolver pessoas. Não é que você vai sair coaching, não. Isso não é formação de coaching, não. Eu estou pegando algumas ferramentas de coaching, adaptando elas para você utilizá-las na gestão de pessoas, para você desenvolver pessoas e para você fazer auto-coaching, inclusive, se quiser. Então, esses são os módulos que estão dentro do curso hoje, tá? Como que funciona? É dentro de uma plataforma de estudo que chama Nutror, que é vinculada à Eduz. Lá dentro tem todas as aulas gravadas, tem o material de apoio, caderno de atividades. A gente tem as aulas ao vivo, que são as mentorias, que é pelo Zoom, igualzinho que a gente está fazendo agora aqui. Fica gravado e disponibilizado dentro da plataforma. Tem um grupo do Facebook, que é onde pode tirar as dúvidas e interagir com outros alunos. E no final do curso recebe o certificado reconhecido pela Escola Brasileira de Enneagrama como um especialista em análise comportamental em Enneagrama. Então, esse certificado você pode atuar profissionalmente com o Enneagrama. Você pode colocar no seu currículo que você é especialista em análise comportamental em Enneagrama e oferecer o seu serviço dentro das empresas, por exemplo. Entendeu? Ele te habilita a isso. São mais de 100 alunos inscritos, mais de 60 horas de aula, 140 aulas gravadas e já tem lá 20 horas de mentorias das turmas anteriores gravadas. Fora as que ainda vão acontecer das turmas anteriores e dessa turma que eu estou fechando agora. Valor. O Enneagrama Pro, ele está de 1.497. Esse 1.497 é o valor que ele vai ser vendido depois de forma isolada. Não vai ter mais desconto. Então, também é outra coisa que está mudando na modalidade de venda dele. Ele vai deixar de ter essas ofertas de abertura de turma, que eu sempre fiz desde a primeira turma. Como ele vai ser vendido isolado, não vai ter mais isso. Ele vai para 747, ou 12 de 74,70, ou seja, um desconto de R$750. Só que, incluso nesse valor, tem mais coisa. Não tem só isso que eu contei. Tem ainda os bônus exclusivos. Então, além disso tudo que eu contei para vocês, o que mais que vai ter dentro? E essa é a última turma que vai ter acesso a esses bônus. Depois, quem comprar o produto isolado depois não vai ter mais. Então, tem as mentorias, né? Que foi aqui eu falei, essas mentorias em grupo que tem. A gente tem lá dentro o curso completo, Enneagrama, Mapa das Personalidades, o curso completo, Caminho de Desenvolvimento do Enneagrama, o curso completo Talent. Então, só para vocês entenderem o que é cada um desses cursos. O Mapa das Personalidades te traz todo o embasamento para você fazer a identificação do seu tipo de Enneagrama, caso você não saiba. O Caminho de Desenvolvimento é um aprofundamento que você vai conhecer todos os 7 caminhos de desenvolvimento do Enneagrama. O Talent é para quem trabalha na área de recursos humanos, para aprender a fazer recrutamento, seleção, descrição de cargos e funções, fluxo organizacional, programa de desenvolvimento individual, utilizando o Enneagrama como base de análise. Vai ter todos os episódios do Café do Enneagrama. A gente está com 18 episódios já gravados e é uma live que eu faço toda semana. Então, eu fiquei um tempo sem fazer, mas agora voltou. Aulas e lives extras que às vezes eu faço, então tem Fala C, lives que eu faço com convidados, lives de lançamentos, então eu coloco tudo aí. Meditações guiadas, que esse módulo, inclusive, vai aumentar muito daqui para frente, com a nova abordagem que eu vou trazer, vai ter muito mais meditação. E 2 e-books. Então, assim, só esses 3 cursos e a mentoria em grupo que tem, já é mais do que o valor do curso em si. Então, para quem tiver interesse, lógico que eu tenho alunos aqui que já são do Pro, mas eu tenho pessoas aqui que não são. Se tiver interesse de entrar nesse curso, Cecília, quem é aluno do Practitioner e do Master, tem isso? Não, não tem. Esses conteúdos são exclusivos do Pro, tá? São exclusivos do Pro. Master e Practitioner vai aprender a construir isso. Mas se vocês já quiserem isso mastigadinho e pronto, é dentro do Pro, tá bom? Alunos do Master e do Practitioner,
Se quiserem conversar com a Solange, tem como eu facilitar alguma coisa, vamos que a gente conversa, tá? A gente pode ver aí o que pode ser feito, tá bom? Porque esse descontão tá realmente excelente. Gente, quem foi da minha primeira turma do Pro foi o valor que a primeira turma pagou, entendeu? E eu tô fazendo isso porque é a última, é a derradeira, tá? Então, de qualquer forma, independente, gente, eu só tô aproveitando o espaço para divulgar e realmente porque isso aqui vai ficar gravado e eu vou divulgar essa aula também. Então, assim, independente de qualquer coisa, se vocês forem continuar comigo dentro do Pro ou não, para quem já é meu aluno do Pro, para quem é meu aluno do Practitioner, eu quero deixar aqui a minha imensa gratidão por vocês estarem aqui comigo, participarem, me permitirem fazer a gravação dessa aula com vocês. Me permitirem, porque assim, quando eu idealizei essa aula, o objetivo dela é realmente para a gente divulgar e dar essa introdução, esse embasamento para quem for entrar no Enneagrama Pro. Mas eu não queria fazer ela sozinha, olhando para uma câmera. Eu falei, não, eu vou chamar as pessoas para participarem comigo. E eu fico muito feliz por cada um de vocês que estão aqui participando dessa gravação dessa aula comigo, por vocês compartilharem a sua presença e o que vocês têm, eu falo, a gente tem 3 recursos preciosos nessa vida. Um se chama dinheiro, outro se chama tempo e outro se chama energia. Então, vocês estarem destinando comigo um dos 3 recursos mais importantes que a gente tem, que é o tempo de vocês, tá? Gratidão imensa, imensa. Eu espero que de alguma forma tenha contribuído para vocês o conteúdo, tá? Que tenha valido a pena de alguma forma, que tenha ajudado vocês, tá bom? Um beijo grande. Eu tô vendo aqui o que vocês escreveram. É sensacional, gratidão, obrigada, esclarecedora. Muito legal, gente. Muito bom o feedback de vocês. Muito bom, gratidão mesmo, gratidão imensa, tá? Fiquem com Deus, tá bom? Passou 4 minutos, hein? Hoje eu consegui cumprir o horário, ó. Isso é milagre, isso é milagre. Fiquem com Deus, gente. Fiquem com Deus, tá bom? Beijo grande. Beijo.